Graças a paz, irmãos. Nós somos da Igreja da Unidade de Itaipava. Eu sou o pastor Emanuel, essa aqui é minha filha Esther. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor, para fazer um culto ao Senhor, agradável ao Senhor. Queria te convidar para estar junto conosco e vamos orar ao Senhor para que Ele possa nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido bom. Te louvamos, Senhor, porque tem colocado a Tua mão de poder sobre cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus eterno e conhece todas as coisas, Senhor. Sabe do nosso futuro, sabe, Senhor, tudo aquilo que pode nos acontecer. Tem nos protegido e nos guardado, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos. Te pedimos, Senhor, que nessa noite Tu venha nos abençoar, falar com cada um de nós, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha gerar em nós algo novo, Senhor. Uma mudança que aconteça de dentro para fora, Pai. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. O que é que os anjos vêm, eles fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Só quero ver você. Aleluia.
preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você. Só quero você. Jesus, Jesus. Jesus, só quero você. Jesus, Jesus, só quero você. Eu só quero você. só quero você, Só quero você. Só quero você. Eu só quero você. Só quero você. Só quero você. Só quero você. Jesus. Esse barulho que vocês estão escutando aí, meus irmãos, é a minha filha menor, que está correndo para lá e para cá, cantando louvor. Tá bom? Então vocês dão um desconto aí. Amém? Glória a Deus. Olha, Elise. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante aí onde você estiver. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh Senhor, a tua igreja te adora. Aleluia! Santo é o teu nome, Jesus. Amém. Vamos chegar um pouquinho mais para cá, essa câmera, não sei se vai dar. Vamos ver. Ai, Senhor. Preciso de um assistente, mas não tem assistente. Amém? Glória a Deus. Estão me vendo bem aí? Depois fala aí que tem alguém aqui olhando aqui. Pelo menos tem até agora, né? Glória a Deus. Pessoal do Instagram, tá me vendo bem aí? Tá tudo bem? Boa noite. Graça e paz. Nós vamos continuar a nossa palavra sobre Mateus capítulo 5. Vou colocar aqui umas almofadas. Mateus capítulo 5. Nós já falamos algumas bem-aventuranças, não é? Mas nós vamos falar um pouquinho mais. Mateus capítulo 5 diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Hoje o nosso versículo que nós vamos estudar é exatamente esse. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, que nesta hora o teu Santo Espírito, Senhor, venha falar a cada coração, a cada pessoa que está assistindo essa live junto conosco. Que tu, Senhor, venha nos abençoar, nos ensinar. E que venha, Senhor Deus amado, transbordar sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos minutos tem aí, Manuel? Irmãos, Mateus, nós temos falado sobre Mateus capítulo 5 e Deus tem nos dado graça para que cada versículo que nós venhamos a falar, ele venha nos orientar em outras coisas, né? Em coisas novas. Então, eu creio que nesse versículo também não vai ser diferente, mas eu creio que da mesma forma que Deus pode falar comigo
Ele também pode falar com você aí onde você está, né? Deus é um Deus de coisas novas, Ele vem nos ensinando a cada dia e Ele tem falado aos nossos corações. O versículo de hoje diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E é engraçado que Jesus, ele, apesar de sempre falar de coisas espirituais, ele nesse momento aqui, ele parece que ele está falando de coisas que são humanas, não é? Parece que são carnais. Porque bem-aventurados que têm fome e sede, né? Parece ser algo que é próprio do homem. Nós humanos é que temos fome, nós é que temos sede, né? Mas aí ele na sua infinita sabedoria, ele junta duas coisas, fome e sede, com algo que é espiritual, justiça de Deus, né? E existem dois tipos de justiça. Tem a justiça própria, humana, e tem a justiça de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre essas duas justiças hoje. Justiça própria do homem, ela não precisa da obra de Deus. Ela não precisa da obra de Jesus Cristo. A justiça que provém do homem, ela provém da sua própria capacidade. Ela está baseada num conceito chamado meritocracia. Ou seja, eu tenho o mérito de conseguir exercer a minha própria justiça. E nós temos visto aí hoje em dia que a justiça humana, ela está sendo muito mais falha do que acertada. A Bíblia mesmo diz que nos últimos dias a justiça se afrouxaria. E é isso que nós temos visto, né? No STF, é o que nós temos visto no Congresso, a justiça se afrouxando e aqueles que cometeram delitos sendo soltos, né? Essa é a justiça do homem. Não precisa da obra de Jesus Cristo, ela não precisa que o Filho de Deus venha à Terra para nos levar até um estado tal de justiça que venha de Deus, não é? Ela quer afirmar que podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos, ou seja, a meritocracia, a justiça própria, né? Justiça própria, algo que vem do homem, ela quer através de conceitos carnais, através de atitudes humanas, da meritocracia humana, ela quer ser aprovada por Deus. Só que esse é um conceito errado. Deus jamais vai aprovar alguém baseado em conceitos humanos. Deus só vai aprovar alguém quando ela estiver baseada em conceitos que são do reino de Deus. A justiça própria humana, ela produz uma cegueira espiritual acerca de quem é o mérito. Ou seja, tira de Jesus o mérito pela nossa salvação. É como se o homem parasse de ter o acesso, né, ao Pai. Na verdade, o que isso acontece é através do pecado. A justiça própria, ela é muito característica daqueles que andam em pecado, porque não conseguem mais enxergar com os olhos espirituais, mas somente enxergam com os olhos carnais. Eu queria deixar um versículo para os irmãos que diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então a palavra de Deus, ela trata a justiça humana, a justiça do homem, como um trapo de imundícia. E o que era o trapo de imundícia? Naquela época,
quando a mulher não havia muito valor à mulher, não se dava muito valor à mulher. Quando ela chegava no seu período menstrual, ela usava pedaços de panos para que aquele ciclo menstrual fosse recolhido ali através daqueles panos. E quando a mulher menstruava e jogava aquele pano fora, aquilo era considerado imundícia. Por isso que ele fala trapos de imundícia. Ou seja, a justiça humana, ela não serve para nada, a não ser para ser jogada fora. É isso que Jesus está dizendo. Quando você se acha muito justo, baseado em conceitos carnais, baseado em conceitos humanos, para Deus, a sua justiça, ela é como um trapo de imundícia. Então o nosso Senhor, ele está dizendo para nós, olha, você pode até ser uma pessoa justa aos olhos humanos, mas para ser justo diante de Deus, você precisa passar pelo crivo de Jesus Cristo. Precisa se render àquele que é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então ele está dizendo, olha, você precisa entender que a justiça que realmente tem valor é aquela que vem de Deus. E a justiça que vem de Deus, ela se personifica na pessoa de Jesus Cristo. Ela não vem de nós, mas ela vem de Deus. Porque nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. A justiça própria do homem não entende ou não quer entender o que é justificação e santificação. Existem duas coisas que não cabem dentro da justiça humana: a justificação e a santificação. Aí você pode perguntar, o que é justificação e o que é santificação? Justificação é a obra de Deus através da morte de Jesus na cruz, nos tornando justificados pelo sangue de Jesus. Quando o pecado entra na humanidade através de Adão e Eva, ali o homem se torna impuro. E por esse motivo ele não poderia mais ter contato com o próprio Deus. Então tudo aquilo que acontecia no Jardim do Éden, onde todas as tardes Deus descia para conversar com o homem, isso seria impossível de acontecer novamente, porque agora o homem se tornou impuro e Deus não pode se relacionar com algo impuro. Olha que terrível. Mas Deus não deixou de nos amar. Deus nunca deixou de te amar, porque você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Quem quer nos transformar e nos tornar diferente da imagem e semelhança de Deus é o nosso inimigo, Satanás. Ele quer nos tirar da presença de Deus, porque ele acha que ele fazendo isso, ele vai entristecer o coração de Deus e vai nos levar para o inferno. Deus então, olhando essa situação e vendo que não havia nenhum homem justo na terra, mas Romanos 3, 23 diz isso: e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Deus, olhando isso, ele percebe que não poderia usar nenhum homem para poder justificar os outros seres humanos, mas ele teria que deixar a sua própria natureza descer da sua glória para ir lá e se viver como os homens e se deixar levar à cruz, morrer na cruz por mim e por você, para que os nossos pecados fossem pagos por ele. Deus então dá uma ordem ao seu próprio Filho, para que ele deixe a sua glória e desça na terra para se tornar como um de nós. Mas na verdade esse homem chamado Jesus Cristo, ele não permite que o pecado encoste nele. Não permite que o pecado se torne uma prática na sua vida.
A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele venceu todas as coisas. Ele venceu todas as coisas por mim e por você. Jesus está te falando nessa noite que você é amado do Pai, você é uma amada do Pai. E Ele entregou o seu único Filho para que todos aqueles que nele creem não morram, mas tenham a vida eterna. Você entende isso, irmão? O pecado nos afastou de Deus e o pecado nos leva para a morte. Mas Deus mesmo assim nos amou de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus é o seu Salvador. Mas enquanto nós estivermos usando da nossa justiça própria, nós infelizmente não vamos entender essa justificação. A justificação passa pelo sacrifício de Jesus. Era o único que poderia levar sobre ele os nossos pecados e nos tornar então justos diante de Deus. Justificação pelo sangue remidor de Jesus. E outro termo que a justiça própria humana desconhece é um termo chamado santificação. É a continuidade daqueles que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador recebem a justificação pelo sangue de Jesus, mas agora precisam entrar num processo chamado santificação. O que é santificação? É um processo constante e eterno, pelo qual passam todos que aceitaram Jesus e a sua obra salvífica da cruz. Então, quando você aceita Jesus como teu Salvador, você se tornando justificado pelo sangue de Jesus, agora você vai entrar num processo de santificação, de limpeza. A santificação vem de Deus. A justificação vem de Deus, mas a santificação depende de cada um de nós. Por isso eu não consigo entender, irmãos, um crente, um cristão, que se diz lavado e remido pelo sangue de Jesus, continuar pecando. Isso não existe. Se você realmente quer ser um cidadão do reino de Deus, se você realmente quer ser abençoado para entrar num dia no reino de Deus, você precisa entender que ser justificado pelo sangue do Cordeiro e andar em santificação são duas coisas que não podem faltar na sua vida. Sem Deus, essas duas obras não acontecem no homem. Sem a presença de Deus na sua vida, essas duas obras não acontecem na sua vida. Justificação e santificação. Portanto, com todas as vezes que você traz para você a sua justiça própria, e você exerce a sua justiça própria na sua vida, você está ficando longe de Deus. E longe de Deus, você não tem a justificação pelo sangue do Cordeiro e você também não tem o processo de santificação para entrar no reino dos céus. Você está entendendo como isso é sério? Muitas pessoas se acham justas. Muitas pessoas acreditam que são pessoas corretas. Mas o único parâmetro que eu preciso entender, que eu tenho que ter, é o parâmetro da justiça de Deus, que nós vamos tratar daqui a pouquinho. Então, sem Deus, essas duas coisas, justificação e santificação, não ocorrem, não acontecem na vida do homem. Ou seja, a justiça própria, ao invés de nos aproximar de Deus, ela na verdade acaba nos afastando de Deus. E nos afastando de Deus, a consequência é que nós perdemos também o acesso à nossa salvação. Você entende que a salvação é de graça? Já está posta para mim e para você? Jesus já foi na cruz, já verteu seu sangue por mim e por você. Está disponível para mim e para você a salvação. Muitas pessoas conhecem que existe isso, mas elas não querem entrar no processo de santificação.
por causa da justiça própria, por causa dos seus próprios conceitos, por causa de querer interpretar a palavra de Deus segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. Mas a Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de mim na medida que eu ando segundo a palavra de Deus, segundo diz as Escrituras. Não é segundo diz a minha experiência ou a minha interpretação da palavra de Deus. Então eu entendo que a justiça própria do homem, ela é prejudicial. Né? Muitas pessoas entendem que justiça é aquela que eu vou lá no fórum, né? Em que eu exerço o meu direito em receber algo de alguém, e que aquela pessoa me fez algum mal, e então eu tenho todo o direito de ir lá e exercer a justiça contra ela. Eu vou te dizer, meu irmão, minha irmã, que na verdade a justiça que deve prevalecer na sua vida é a justiça de Deus e não a sua. Nós estamos dizendo então que existem duas justiças: justiça própria do homem e a justiça de Deus. Nós vamos entrar então agora na justiça de Deus. A justiça de Deus é uma das características dos seus, e é uma das maiores características do nosso Senhor. É um dos seus atributos. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo. Pense naquilo que eu lhe disse agora há pouco. Quando o homem peca, ele então se torna... É como se tivesse sido colocado uma barreira entre Deus e o homem. E agora Deus, quando olha para nós, ele só vê o pecado. Mas mesmo assim ele nos amou primeiro e ele quis se reconciliar ou trazer a reconciliação entre o homem e Deus. E através de Jesus, quando Jesus leva sobre ele todos os nossos pecados, isso está escrito lá em Isaías 53, se você quiser ver. Deus então aprove a Deus moê-lo, como diz a palavra, por causa dos meus pecados, dos seus pecados. E ele levou sobre si as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. Talvez a nossa justiça própria nos impeça de enxergar isso. Nós não tínhamos nenhum direito mais de estar próximo de Deus. Mas Deus resolveu exercer a sua justiça sobre nós. E a justiça de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele verteu o seu sangue por você. Deus te ama e quer que você esteja do lado dele. Mas para isso você precisa se render de verdade a Jesus. Romanos 1:17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. O Evangelho, se você não sabe, o Evangelho de Deus, ele revela o nascimento de Jesus, a trajetória de Jesus como ministro e a morte de Jesus e a sua ressurreição. O Evangelho de Jesus, que significa boas novas, boas notícias. O Senhor está trazendo para você boas notícias, está te dizendo, olha, aprove ao Pai exercer a sua justiça sobre mim e você através de Jesus. Boas novas, você vai ser salvo. Você vai ser salva. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Você entende isso? A justiça do homem é baseada em atos carnais, atos concretos, humanos. Mas a justiça de Deus, ela é baseada na fé. E o que é a fé? Se você tem uma Bíblia aí, pega a Bíblia para mim ali, por favor. Se você tem a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, no versículo 1.
Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz a palavra. A fé é a certeza do que esperamos, convencidos das coisas que não vemos. A fé é a certeza do que esperamos. Ou seja, se você está esperando ainda, ela não aconteceu. Mas a fé é a certeza do que você está esperando. Convencidos das coisas que não vemos. Ou seja, a fé é a certeza e a convicção daquilo que ainda não existe. A fé é a certeza e convicção daquilo que ainda não existe. Deus só pode operar a sua justiça em nós quando Ele encontrar esse tipo de fé no nosso coração, na nossa vida. A Bíblia chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então ele está dizendo assim, olha, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, não existe outro meio de você ter acesso à justiça de Deus senão pela fé. E fé em quê? Fé em Jesus. Perdão. A fé em Jesus. A fé naquele que pode levar sobre si os teus pecados. Tem muita gente hoje que anda angustiada, ansiosa, que anda preocupado. É porque ainda não entendeu quem é Jesus. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Abra aí. Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Vê depois continua isso aí, também. Isaías 53. Versículo 4 em diante diz assim: na verdade, Ele carregou nossas doenças. Olha, e nossas dores Ele sofreu. Contudo, nós o consideramos culpado, castigado e aflito por Deus. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossos pecados. A disciplina que nos corrige recaiu sobre Ele, e por suas feridas somos curados. Você entende? Jesus está nos dando a garantia, irmãos, que sobre Ele foram lançados todos os nossos pecados, todas as nossas doenças. Está dito aqui, ó, na verdade Ele carregou nossas doenças e nossas dores Ele sofreu. Por que ainda nós carregamos ainda isso no nosso corpo? Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado nos impede de entender a justiça de Deus pela fé. Enquanto nós não retirarmos isso da nossa vida, enquanto nós não retirarmos o pecado das nossas vidas, dificilmente nós iremos entender esse versículo que nós acabamos de ler. Aprove ao Pai moê-lo em favor de mim e da sua vida. Justiça de Deus não é como a justiça dos homens. A justiça de Deus, ela vai muito além daquilo que nós imaginamos ou pedimos. A justiça de Deus anda junto com a misericórdia. Ele exerce misericórdia. Romanos 3, do 21 ao 24, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem.
porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus já foi naquela cruz, já morreu naquela cruz. E por que então ainda nós carregamos a nossa justiça própria? Nós precisamos entender que só Jesus pode nos salvar. A justiça de Deus precisa ser algo desejado por cada ser humano. Você entende que ela não vai se manifestar naquele que não deseja a justiça de Deus? Ela só vai se manifestar na sua vida quando você realmente quiser. Mateus capítulo 6, 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Existe algo a ser buscado. Existe algo a ser perseguido. E o que deve ser colocado em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Por que a justiça de Deus então não se manifesta em nós? Porque nós não a queremos. Porque nós não temos fome e sede de justiça. E aí nós precisamos entender essas coisas. Mas Jesus nos indicou a forma correta, né, de buscar a justiça de Deus. E esta forma é com fome e sede. Você já viu uma pessoa com fome? Você já viu uma pessoa com sede, realmente? Coloque uma pessoa no deserto, peça para ela andar no deserto alguns dias. E ela vai ter fome e sede. E pergunte para ela o que ela faria por um copo de água e por um prato de comida. Fome e sede de justiça fala de uma procura incessante e incansável por parte do homem em busca de algo que tem a sua origem no reino de Deus. Você entende? Incansável e incessante. Fome e sede de justiça precisa ser incansável e incessante. Salmos 89, 14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono, Senhor. Então, irmão, saiba que se você estiver dentro dos planos de Deus, dentro da vontade do Senhor, buscando incessantemente e incansavelmente a justiça de Deus, saiba que aquilo que é a propriedade, o que dá suporte ao trono de Deus, vai ser exercido sobre a sua vida. Justiça e juízo. Sabe quando você tem uma disputa com alguém, o Senhor não diz para você entrar em disputa com ela. O Senhor diz para você colocar diante do trono de Deus tanto a sua causa como a causa dessa pessoa, para que Ele defina e exerça justiça e juízo. Quando você tem a fé suficiente para entender que isso vai ser definido pela autoridade de Deus e coloca a sua causa e a causa do seu opositor diante do trono de Deus, você pode ter certeza que ele vai exercer justiça e juízo para quem quer que seja. Mas ele é justo. Portanto, você precisa estar consciente que você precisa estar certo daquilo que você está fazendo. Se hoje, irmão, o Senhor te chamar, você tem certeza de que você vai entrar no reino dos céus? Você tem certeza que você tem fome e sede de justiça? A tal ponto que Deus pode exercer essa mesma justiça ou esse mesmo juízo sobre a sua vida também? Isso é algo para se pensar. Você precisa pensar sobre isso. Portanto, para se alcançar algo divino, como a justiça de Deus,
O homem precisará buscá-la como alguém que tem fome e como alguém que tem sede. Ou seja, o seu foco ou atenção está somente em Deus. Nós muitas vezes queremos algo de Deus, queremos algo do Senhor, mas como tem sido a nossa busca da presença de Deus? Qual tem sido a sua busca? Como tem sido a sua busca? Nós temos vivido esse período de pandemia, isolamento social, e isso tem matado muitas pessoas espiritualmente. Porque as pessoas se acomodam. As pessoas não querem mais buscar ao Senhor. As pessoas não querem ter o trabalho de sair das suas próprias casas. As pessoas não querem ter o trabalho de sair das suas próprias camas ou sofás. Como, irmãos? Nós vamos querer que a justiça de Deus se manifeste na nossa vida desse jeito. Mas a palavra de Deus me garante, se eu tiver fome e sede de justiça, Deus vai nos saciar. Ele vai exercer a sua vontade sobre nós. Quando buscamos a Deus com essa intenção, podemos ter a certeza de que Deus nos responderá com algo muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ou seja, Ele vai nos dar a fartura. Quando Ele encontra em nós um coração cheio de fé, quando Ele encontra em você uma pessoa cheia de fé e que busca a presença dEle e a justiça dEle com fome e sede, pode ter certeza que Ele vai fazer muito mais além daquilo que você está pedindo ou pensando. Efésios 3:20 diz isso. Efésios 3:20, mexi aqui. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode fazer além daquilo que você está pedindo. Mas será que você está se agradando daquilo que Ele tem feito na sua vida? Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, nós já falamos isso. Ele não é agradar a Deus como se fosse uma bajulação, não é isso que Deus está falando. É agradar-se daquilo que Deus é. E muitas vezes aquilo que Deus é e faz não é aquilo que nos agrada. Mas mesmo assim, por ser filho de Deus, por ter recebido de graça a salvação, por ter recebido a justiça de Deus, eu me agrado daquilo que Deus é, independente se está sendo a minha vontade ou não. Agrada-te do Senhor. Eu preciso me agradar daquilo que Ele é, até o meu coração se tornar igual ao dele. Porque quando isso acontecer, eu me agradar do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu espero que essa palavra seja colocada na sua vida de uma forma sobrenatural, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor, e que Ele venha exercer a sua justiça sobre a sua vida, que você receba a graça do Senhor sobre a sua vida. Amém? Eu queria orar com você, que o Espírito Santo de Deus Ele fale contigo ainda essa semana, que Ele seja aquele amigo que você possa confiar. Amém? Feche só os seus olhos. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença, Pai. E nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por aquilo que tem falado aos nossos corações, por aquilo que tem feito em nossas vidas, por aquilo que Tu é em nós, Senhor. Senhor, nós queremos que a Tua justiça, Senhor, seja sobre a nossa vida. Mas para isso, Senhor, nós precisamos que Tu venha se agradar daquilo que nós temos feito, Senhor. Nós queremos, Senhor, agradar a Ti, Senhor, mas não de uma forma de bajulação, mas nós queremos, Senhor, fazer sempre a Tua vontade, Senhor. Mas muitas vezes a nossa natureza nos impede de fazer isso.
Então eu te peço, Senhor, que aqueles que têm orado junto conosco, têm visto as lives, que eles sejam de tal forma impactados, que eles sejam transformados, Senhor, de verdade, em espírito e em verdade, para que possam realmente, Senhor, usufruir da Tua justiça sobre a vida deles. E que a Tua graça, a Tua misericórdia seja sobre cada um de nós, Senhor, nos abençoando. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Eu queria te dar umas informações também. No Facebook, você vai perceber que existe um QR Code aí no canto da sua tela. Se você direcionar o seu leitor de QR Code ali, você vai ser direcionado para um site, para um link, onde você pode dar a sua oferta, fazer a sua contribuição, dar o seu dízimo. Ali pode ser feito com cartão de crédito, você vai ser abençoado também. Aqueles que querem fazer a sua oferta através de depósito bancário, eu quero deixar aqui os dados. A nossa conta é no Banco Itaú, agência 8062, conta 21317-1. CNPJ da igreja é 04019-676/1000 ao contrário, -88. Agência Itaú, tá bom? Eu queria orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que têm abençoado essa obra. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão por aqueles que têm abençoado a tua obra, Senhor, que têm patrocinado o teu reino, Pai. Que eles recebam, Senhor Deus amado, sobre eles porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor, e também sustento para as suas vidas, Pai. Que eles sejam guardados de todo e qualquer investido do maligno. Que seja repreendido o devorador, Senhor. E que eles sejam, Senhor, abençoados nas suas dispensas, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. É o que nós te pedimos e oramos, abençoando a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Divulgue aí o nosso ministério. Fale com as pessoas. Convide, quando você estiver na live, compartilhe a nossa live com as pessoas, para que o Espírito Santo de Deus possa abençoar também outras pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter assistido, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.